Hello, business people. How are you doing? I'm your teacher and host of our podcast, Bruno Aguiar. It's an immense pleasure to have you here in our podcast, Business English do básico ao avançado. Um podcast que te ensina Business English do básico ao avançado numa ordem cronológica, lógica, fácil e prática. Nesse episódio, nós vamos focar em aprender palavras, expressões e os jumps of the cats. Não é jump of the cats, né? Não é o pulo do gato, não é bem assim que a gente fala, mas os shortcuts, né? Os atalhos, shortcuts, que são utilizados no contexto de routine. Yes, hoje nós falaremos sobre routine e, obviamente, nós colocaremos tudo em prática através de áudio e também você terá aí uma atividade sugerida para fazer da sua casa para você já colocar em prática. Seguindo justamente o nosso mantra aqui, né? Aprender o Business English numa ordem cronológica, lógica e prática, você também coloque em prática no seu dia a dia. Maravilha? So without further ado, let's get down to business. Temos dois recadinhos fundamentais para que você tenha um bom desempenho, uma boa performance, um bom aproveitamento deste episódio aqui. Vamos lá. O primeiro deles é: it's needless to say, não é preciso dizer que quando a gente está falando de routine, né, no assunto rotina, o tempo verbal mais utilizado e o que nós utilizaremos, digamos, 99% do tempo é o present simple, ok? E no que tange a explicação, conjugação, utilização e como funciona o present simple, nós falamos tudo, né, sobre isso no episódio 5, ok? To cut a story short, or to cut a story short significa para simplificar, or simplifying. Nesse episódio, nós não focaremos, né, exclusivamente em como conjugar o verbo, o que você tem que colocar, o que você não tem que colocar, né? A gente não vai ficar, digamos, focado, né, nas questões, nas regras gramaticais de fato. Nós vamos, porém, utilizar o tempo verbal, né, de forma correta, seguindo as regras. Portanto, se você precisa aprender ou revisar como utilizar o Simple Present ou Present Simple e todas as suas regras, todos os seus, digamos, as suas peculiarities, né, as peculiaridades relacionadas ao Present Simple, sugiro que você escute o podcast number 5, onde nós aprendemos de fato todas as regras, como funciona, como utilizar e etc. Ok? Esse é o first recadinho que temos para você. Number 2, este episódio aqui é a base para que você tenha um bom entendimento e uma boa performance e, obviamente, consiga colocar em prática o episódio number 22, ok? Então, o episódio 21 está conectado com o episódio number 22 e possivelmente vai estar conectado também com o episódio number 23, ok? It's a surprise yet, but anyways. O que eu tento sempre fazer aqui no nosso planejamento? Sempre colocar esses episódios, né? Ou planejar 2, 3 episódios de uma vez só, porque assim nós conseguimos tanto aprender uma coisa aqui no 21, já colocar essa coisa em prática no 22, né? E fazer um wrap-up, um resumão no 23, sacou? E assim, então, a gente consegue abordar o assunto routine de forma mais abrangente possível, né? A gente pode focar nos detalhes, a gente também pode focar em algumas outras especificidades, né? Enfim, expressions, idioms, etc, ok? Já coloca na sua agenda aí, próxima segunda-feira, 5h30 da manhã, episódio number 22. No episódio 21, a gente vai focar um pouco mais na rotina pessoal, tá legal? Para que daí, então, a gente tenha verbos, expressões, uma base bem legal para que você fale a sua rotina profissional no episódio number 22, alright? Recadinho number 3, rapidão. Não esqueça, janeiro, se eu não tiver enganado, acho que vai ser na segunda ou terceira semana de janeiro que nós abriremos inscrição ou inscrições para o Intensivo Business English, né? O Intensivo Business English é um programa que você vai evoluir 1 ano em 3 meses, que a gente vai colocar todo o nosso aprendizado em prática, né? Com aulas de conversation, com plano de estudo, enfim, é um programa bem intensivo, né? A gente está indo aí para a 6ª turma, e essa turma possivelmente será a última turma nesse valor, né, que a gente vai fazer o programa, porque possivelmente pro ano de 2025 a gente vai regravar tudo, então a gente vai fazer um valor bem especial, né, para iniciarmos o ano com o pé direito. Maravilha? Então agora eu vou te explicar como vai funcionar o episódio number 21. Vai ser basicamente assim, ó. Primeiro, eu vou trazer um áudio para você e você vai escutar esse áudio
E tudo que você tem que fazer nesse áudio é escutar, prestar atenção, e se você tem papel e caneta na mão, sugiro que você tome notas, anote os verbos, somente os verbos que você escutar essas pessoas falando, ok? Então, se você escutar, por exemplo, morning, afternoon, night, esquece tudo isso. A única coisa que você tem que anotar, se você tiver papel e caneta na mão, são os verbos, ações, actions, ok? Por exemplo, play, drive, work, etc. Study, etc. Ok? That's it. Depois disso, eu vou dizer para você os verbos que foram ditos, ok? Após o áudio acabar. E depois a gente vai escutar novamente o áudio juntos, para que daí então você confirme os verbos, né, que você identificou, que eu te falei, e aí então a gente vai confirmar. A gente vai fazer um check, né? A gente vai bater, vai fazer um contra-check, na verdade, né? Com um áudio. Maravilha? Depois disso, eu vou te explicar, a gente vai entender tudo que foi dito, né? Vou te ensinar os vocabulários, peculiaridades que você pode utilizar para falar de rotina, o que que você não pode, o que que deve, o que que não deve, enfim. E aí, lá na última parte do nosso episódio é que vem a surpresa, é que vem a parte mais importante, na verdade. Você já sabe que a gente aqui, né, no nosso podcast, ou o nosso método é o ciclo do aprendizado efetivo, né? Absorver, praticar e revisar, né? Então, você vai absorver bastante coisa, né? Você já vai colocando em prática aqui, tá legal? Mas, além disso, você vai ter aí uma grande oportunidade, uma bela oportunidade para você colocar tudo isso aqui em prática após, né, o aprendizado, após você ter consumido o nosso podcast. Maravilha? All right, so let's go. Let's start off by listening to our audio. All right? Vamos lá. 1, 2, 3. Here we go. Do you get up early every day, Kayla? Well, I get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? Sundays? That's the day I sleep late. What else do you do? I mean, what do you do for fun during the week? I love tennis. I play 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also go shopping on Saturdays after work. What about the rest of the weekend? When do you see your friends? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays. That's in the evening, but not on Sunday evenings. My family always eats dinner together then. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Wow, she's really busy. Ela é muito ocupada. Busy, B-U-S-Y. Apesar de ter U aí, muita gente fala busy, né? Mas a gente fala busy, alright? Inclusive, acho que a gente já viu esse vocabulário anteriormente, quando a gente falou de profissões. Acho que no episódio 18, né? Que foi businessman, que é o homem ocupado, businesswoman, mulher ocupada, né? Espero que você tenha compreendido alguns verbos que foram ditos aí no nosso áudio. Eu anotei aqui alguns verbos e vou dizer a você quais foram esses verbos, tá legal? Então, ó, ela falou o verbo get up, que é o verbo levantar, ok? Tem o verbo wake up, que é acordar, e o verbo get up, que é levantar. Então, são dois verbos diferentes. Wake up, get up, alright? E ela fala go to, né? Go to school. Go to, que é o ir para, né? Então, o verbo, na verdade, é só o go, né? Depois ela fala work, trabalhar. Muito simples. Play, jogar, brincar, pode ser tocar, também tem 3 significados. Go shopping, fazer compras. Então veja que eu coloquei go shopping, né? O verbo go é muito utilizado com alguns outros verbos, mas para dar o sentido de um hábito, por exemplo, né? Go shopping é fazer compras. Go swimming é ir nadar. Go cycling é ir andar de bike. Tá vendo? Go cycling sempre com ing depois do go ali. E aí ela fala see friends and family, então que ela vê os amigos e a família, e depois study. Então esses foram os verbos ditos. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai escutar este áudio novamente, então você vai ter a oportunidade de reescutar e conseguir enxergar, na verdade não vai se enxergar, né, mas identificar os verbos que foram ditos no áudio e que eu acabei de dizer aqui para você. E depois a gente já vai começar a entender o porquê que esses verbos foram ditos, ok?
Vamos lá. Vou tocar o áudio e vou fazendo a pausa desse áudio para que eu e você entendamos o áudio por completo. Tintim por tintim. E aí eu já vou explicando para você. Olha, ela utilizou isso aqui para falar de rotina, por conta disso, por conta daquilo. A gente pode utilizar isso, a gente pode utilizar aquilo, tá legal? Então veja que a gente, acho que lá no episódio 2 eu expliquei a diferença entre o Business English, né, e o General English. O Business English, a gente utiliza um contexto para a utilização do nosso dia a dia. E é isso exatamente que a gente vai fazer aqui agora, ok? So, let's go, let's listen to the audio for the second time. Here we go! Do you get up early every day, Kayla? Do you get up early every day, Keila? Então, early é cedo. Early é o contrário de late. Late que pode significar atrasado, mas que também pode significar tardio, né? Ou muito tarde, né? Tipo, meio-dia, 1 hora da tarde, né? Então, do you get up early, Keila? Você levanta cedo, Keila? Well, I get up early on weekdays and on Saturdays. I get up early on weekdays and on Saturdays. I get up early on weekdays. Então a gente tem aqui, ó, weekdays. O que quer dizer weekdays? Weekdays são os dias da semana. E aí a gente já tem um vocabulário bem conhecido que são o weekends. Tá vendo, ó? Weekdays, tá vendo que a gente tem a mesma estrutura? Weekdays, weekends. Então quando a gente fala weekdays são os dias da semana. Weekends é o fim da semana, tá vendo? Tadã! Agora faz todo sentido, né? I go to school from Monday to Friday. I go to school from Monday to Friday. Então, veja que a gente utiliza, ó, from to, de para. A gente vai utilizar bastante essas expressõezinhas de tempo. Eu vou falar expressõezinha, mas né, são vocabulários e tal, você entende. Essas expressõezinhas de tempo, porque você vai falar bastante da sua rotina, né? Então, from to, de para, from Monday to Friday, de segunda a sexta, de segunda para sexta, etc. Ok? É a mesma coisa utilizada em cartas. From Bruno to Karen. Do Bruno para Karen. Stuff like that, ok? And I work on Saturdays. And I work on Saturdays. I work on Saturdays. Então, veja que ela fala on Saturdays. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre prepositions agora. Sempre quando nós estamos falando... Na verdade, as prepositions in, on and at... Até elas poderiam, né? Nós podemos ficar aqui um episódio inteiro falando sobre elas, de tão complexo que é o assunto. Mas vamos lá. Inicialmente, as prepositions in, on and at, elas são utilizadas tanto para tempo quanto para local, tá? Hoje a gente vai focar nelas na questão ou no que concerne o tempo. Então, quando você estiver falando, por exemplo, datas grandes, meses, anos, a gente sempre vai utilizar o in, tá legal? Então, por exemplo, my birthday is in August. Meu aniversário é em agosto. In August, tá vendo? In é um mês grandão. I was born in 1989. Eu nasci em 1989, 1989. Ok, good. Duas utilizações. Tempo grande. Meses, anos, décadas. E também pode ser afternoon, morning, afternoon, morning. That's it. Então, se você estiver falando no período de manhã ou de tarde, in the afternoon, in the morning. Agora, se você estiver falando de dias da semana, é on, que é exatamente o que ela acabou de falar. I work on Saturdays. On Saturday, on Monday, on Tuesday. A propósito, você lembra? Ou você sabe todos os dias da semana? Vamos repetir aqui comigo? Beleza, se você já sabe, vamos praticar sua pronúncia. Vamos ver se você sabe como pronunciar terça e quinta. Muito. Ó, já peguei gente. Peguei não, né? Já tive experiência de gente no nível avançado, tá? Tendo essa pequena confusão. Então é normal se acontecer isso com você. Vamos lá. Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Vamos de novo? Você viu que eu contei 8 aqui, né? Que eu comecei com 2 por causa de Monday. Vamos lá. Monday, Tuesday, Wednesday. A gente não fala Wednesday, não é. A gente não pronuncia o D. Então é Wednesday. Thursday, Friday. Não é free day. Friday. Saturday and Sunday. Sunday que é o dia do sol. E Monday, né, é o dia da lua. Monday. O dia do sol, o dia da lua. Doido, né? Era isso. Então, esses são os dias da semana. Sempre que você falar de dias da semana, você vai usar o on. Inclusive, quando você fala a data com o mês e o dia. Então, só o mês é in. O mês e o dia on. Por exemplo, my birthday is in August. Meu aniversário é em agosto. My birthday is
on August 6th. Meu aniversário é em agosto 6. Entendeu? Sacou? Então, quando tem a data e a data, o mês e a data específica é on. Show? Ok? Você deve estar se perguntando o at. Já já a gente vai escutar aqui, eu vou te explicar. Vamos lá. So I get up around 7 o'clock. So I get up around 7 o'clock. So I get up around 7 o'clock. Você vê que ela usou o around, uma outra expressãozinha de tempo aí, ó. Você já aprendeu o on, já aprendeu o in, você já aprendeu o from to, agora o around. Around também pode ser utilizado, ou poderia ser utilizado o about, que é tipo mais ou menos por volta de, ok? Around 7 o'clock. Agora, se ela falasse o horário exato, aí a gente vai utilizar o at, que possivelmente é a preposition que você sentiu falta de eu explicar alguns minutos atrás, né? Então, o at a gente vai utilizar para horários. Lembrando que a gente aprendeu in, on, at, relacionados ou no que concerne o tempo, ok? Tem outras utilizações, mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Continuando. How about on Sundays? How about on Sundays? How about on Sundays? Então aí, ó, uma pequena expressãozinha para você, ó. How about, e sobre, e tal coisa. E o que você acha de tal coisa? How about, what about, mesma coisa. How about, what about, mesma coisa, ok? Sundays? That's the day I sleep late. Sundays, that's the day, esse é o dia, I sleep late. Sleep, um verbo que inclusive esquecemos. I sleep late, tá vendo? Ó, sleep late. Sleep late não quer dizer que ela dorme atrasada, quer dizer que ela dorme bastante. Sleep late, ok? What else do you do? What else do you do? O que mais você faz? I mean, what do you do for fun during the week? What do you do for fun during the week? Quero dizer, what do you do for fun during the week? Ó, what do you do? Lembra que tem que usar o do na question lá no episódio 5. Volta lá, se tem dúvida, volta lá, escuta lá. What do you do for fun? For fun é para relaxar, né? Como hobby e tal. I love tennis. I play 3 times a week. I love tennis. I play 3 times a week. Então aqui, ó, expressãozinha de tempo aqui para você, ó. 3 times a week, muito útil para você utilizar quando está falando sobre routine. Routine. 3 times a week. 3 vezes na semana. Uma vez na semana, a gente não fala one time a week, a gente fala once. Once. A gente vai escrever O-N-C-E. Once. Once a week. 2 vezes na semana, twice a week. T-W-I-C-E. Twice a week. 3 vezes na semana, de 3 para frente, aí a gente vai falar o número e o times. 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times, 10 times. Sacou? Então é somente a primeira e a segunda, uma vez e 2 vezes que são diferentes. Once, twice, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times e assim vai. Fechou? Expressãozinha muito utilizada para você falar sobre routine. Por exemplo, I go to CrossFit 5 times per week. Sometimes 6 times per week. On Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Olha lá, de novo on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Segunda, terça e quinta. Oh, and I also go shopping on Saturdays after work. And I also go shopping on Saturdays after work, depois do trabalho. What about the rest of the weekend? What about the rest of the weekend? All weekend lá, ó, que a gente viu lá no início. What about the rest of the weekend? The rest é o resto, né? Rest, como um verbo, seria descansar, mas aqui ele tá falando, what about the rest? E o resto of the weekend, do final de semana? When do you see your friends? When do you see your friends? Quando você vê os seus amigos? Let's see. Let's see, ó, deixa me ver, let's see. Ou você também poderia dizer, let me think, deixa eu pensar. I see friends on Fridays and Saturdays. I see friends on, de novo, Fridays and Saturdays. That's in the evening. That's in the evening, ó. Lembra que eu falei pra você? In the morning, in the afternoon, in the evening. Só que quando for night, a gente tem uma exceção, é at night. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. Quando for night, que é a madrugada, é at night. But not on Sunday evenings. But not on Sunday evenings. My family always eats dinner together then. My family always eats dinner together then. Then, nesse caso, ela está se referindo ao Sunday evening. My family always eats dinner together then, né? On Sunday evening. When do you study?
When do you study? Quando você estuda? Every day. Every Wow. day. You're really busy. Every day. Sempre que você quiser falar todo dia, não é all day, ok? All day é todo o dia. Então é every day. Todos os dias. E ele fala, wow, you're really busy. Yes, she is really busy, right? Então você entendeu esse áudio como um todo sobre a routine. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai escutar este áudio novamente para você entender ele como um todo, né? Para você pegar o diálogo, para você já ir praticando. Sugiro que você escute, inclusive, essa parte 2 a 3 vezes. Escute uma parte e a segunda parte tente ir fazendo o que nós chamamos de shadowing. Shadowing, que é a prática de você falar ao mesmo tempo com que o áudio acontece, para que você pratique a sua pronúncia, pratique a sua velocidade de fala e etc, ok? Vamos lá, vou tocar o áudio novamente para você e depois a gente vai então para a parte mais fundamental aqui do nosso episódio, combinado? Here we go! Do you get up early every day, Kayla? Well, I get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? Sundays? That's the day I sleep late. What else do you do? I mean, what do you do for fun during the week? I love tennis. I play 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also go shopping on Saturdays after work. What about the rest of the weekend? When do you see your friends? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays. That's in the evening, but not on Sunday evenings. My family always eats dinner together then. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Legal. O que nós vamos fazer agora então é, a gente já escutou o áudio 2 ou 3 vezes, a gente já aprendeu os verbos, a gente já reviu as expressões de tempo e etc. Você já sabe conjugar o present simple, então o que você vai fazer agora? Nós, na verdade, vamos fazer algumas sentenças, na verdade, não sentenças. Sugiro que você escreva alguns bullet points, na verdade, coloque alguns verbos aí de ações que você faz na sua rotina. Para quê? Para que você escreva, ou se você preferir não escrever, para que você consiga visualizar como a sua rotina está organizada. Para que daí então você fale sobre ela, ou fale ela para você, pratique com um amigo, consiga explicar isso para o seu chefe, ou numa job interview, que seja, tá legal? O que eu fiz aqui então, tá? Eu, Bruno, fiz uma lista de verbos que eu faço durante a minha semana, tá? E aí eu fiz algumas frases sobre a minha rotina. E é o mesmo que você tem que fazer aí, tá? Eu peguei alguns verbos aqui, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Ó, eu peguei o verbo get up early, exercise, eat breakfast, see my friends, have dinner, que mais? Watch TV, work, and read a book, ok? Eu peguei esses verbos, delimitei esses verbos, e aí eu comecei a construir frases. Lembra que toda frase, na verdade 95% das frases em inglês são construídas por sujeito, verbo e complemento. Ou seja, então, se eu estou falando sobre a minha rotina, eu vou falar I, né? O verbo e aí eu vou utilizar as expressões de tempo, quando e como eu faço, tá legal? Que a gente viu aqui hoje. O from, o to, o around, o at, quando a gente está falando de horário, o in, quando está falando de período ou tempo, né? Agora, quando for uma data ou um dia, on. Então, muito simples formar essas sentenças. E é o mesmo que você tem que fazer aí do seu lado. Vou te dar alguns dos meus exemplos, então. Vamos lá? Pay attention, okay? Pay attention. Here we go. So, I wake up at 6 a.m. Oh, I wake up at 6 a.m. I take a shower. I make my breakfast. I make coffee and I make my breakfast, make eggs. And I start work at 7 a.m. Around 9 a.m. or 10 a.m., I stop my work and I prepare myself for CrossFit. I exercise
I exercise on CrossFit from Monday to Friday. I exercise from Monday to Friday. Okay? Nice. In the afternoon, I return to work. I work in the afternoon and I stop my work at 9 p.m. After my work, I have dinner. I read books on Tuesdays and on Thursdays. On Tuesdays and on Thursdays. I watch television 2 or 3 times per week. Oh, the weekend. The weekend. Yes, the weekends. On Saturday, I work in the morning, and in the afternoon, I stay with my family. And on Sunday, I see my family, my parents, and I go to the church with my family. Okay? That's it. This is my routine. Really easy, right? What about your routine? What is your routine? Tell me your routine. Você conseguiria me responder ou consegue me responder your routine? Caso sim, deixe no comentário aqui nesse episódio ou mande a sua routine lá no meu Instagram ou no meu direct message. No meu direct message no Instagram ou no meu WhatsApp, não tem problema. E eu farei questão de publicar aqui, de trazer a sua routine no próximo episódio. Inclusive, seria incrível se isso acontecesse, né? Então, o nosso Instagram é @teacherbrunoaguiar, @teacherbrunoaguiar, ok? E agora, então, chegou a sua vez. Chegou a hora da nossa atividade, a hora mais importante do nosso episódio, que é, você vai sair daqui com algumas atividades para serem feitas, para que você coloque em prática no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Então, eu vou te dar 2 tarefinhas. Uma delas é fazer essa lista de verbos e já começar a escrever suas sentenças sobre a sua rotina. Na segunda eu faço isso, na terça eu faço aquilo. Na verdade, eu sugiro que você faça uma rotina geral, tipo, de manhã eu faço isso, à tarde eu faço aquilo, à noite eu faço aquilo. Aí você vai pegar, tipo, os dias pontuais, por exemplo. Eu leio de terça e quinta, né? Então, aí eu peguei, falei, não, de terça e quinta eu leio, que é o dia que eu levo a Ana na ginástica. Aí 2 ou 3 vezes por semana eu assisto uma televisão à noite, sacou? Então você fala a rotina geral e depois você fala algumas atividades específicas. Para que tudo isso? Para que você consiga responder 4 questions. Então eu tenho 4 questions for you, ok? Vamos lá? Ready? Question number 1. What do you do on weekdays? What do you do on weekdays? What do you do on weekdays? Você já sabe o que é weekdays. What do you do on weekends? What do you do on weekends? Aos finais de semana. What do you do on Friday nights? What do you do on Friday nights? And what do you do on Sunday mornings? What do you do on Sunday mornings? 4 perguntas, bem general, né? Talvez sejam específicas, mas são um pouquinho gerais, né? Porém, são perguntas que, se você conseguir responder, poxa, sinal que você já sabe, consegue falar sobre a sua routine. Então fica aí 2 atividades para você fazer. Number 1, escreva aí sentenças sobre a sua routine para você organizar, para você conseguir visualizar, né, a coisa bem organizada, e depois responda essas questions. E fique à vontade para enviar lá no Instagram ou no nosso WhatsApp, @teacherbrunoaguiar, @teacherbrunoaguiar, ok? Maravilha, juntando então os episódios 5 e o episódio 21, você está mais do que preparado para falar sobre a sua rotina de atividades pessoais. Aprendemos aqui sobre prepositions, aprendemos sobre expressões de tempo, né? Aprendemos alguns verbos. É claro que não são todos os verbos que você de atividades que você faz na sua rotina, até porque eu não sei qual é a sua rotina. Porém, você já tem uma bela base aqui para construir a sua rotina. Lembrando, se você tiver alguma questão com relação ao present simple, escute o episódio number 5. E não deixe de colocar na sua agenda para você escutar o episódio number 22, que nós falamos da sua rotina profissional, ok? Que essa, inclusive, é até mais importante do que a sua rotina pessoal, né? Porque é, de fato, o que o entrevistador poderia te perguntar. Teacher, então por que você falou sobre a sua rotina pessoal? Como eu já disse, né? Pode ser que tenham verbos aqui, expressões daqui, que a gente vai utilizar lá no episódio 22, ok? Inclusive no episódio 22 você também vai aprender sobre adverbs of frequency. Nós não falamos sobre adverbs of frequency here. That's it. Thank you very much for your attention. I hope you liked this episode. Se gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, vai lá no Spotify, deixa os 5 estrelas para nós lá no Spotify. And I hope you do your homework, okay? Don't forget to do your homework. And I'll see you in the next podcast episode.